Olá, boa tarde. Agora é exatamente meio-dia e nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal para mais um programa Fala Candidato, que tem como objetivo conversar sobre as propostas dos planos de governo dos candidatos para a prefeitura aqui da nossa cidade. Quem divide essa conversa comigo é o jornalista Rodrigo Romero e a gente entrevista hoje o candidato Arildo Batista do PTB. Seja bem-vindo, candidato. Em primeiro lugar, a gente quer abrir o espaço de 1 minuto para o senhor poder se apresentar para a população. Sou Arildo Batista, tenho 54 anos, nasci aqui na cidade de Jacareí, estou no meu segundo mandato como vereador. 2015, 2016 fui presidente da Câmara e os 12 anos que antecederam a minha vinda para cá, atuei na prefeitura como subprefeito, secretário de esportes, diretor de logística e também diretor na Secretaria de Governo. No seu plano de governo, está lá que você pretende ampliar o número de UBSs com horário estendido e ampliar a contratação de serviço de consulta, exame e diagnóstico especializado. O orçamento da pasta de saúde para o ano que vem é de mais ou menos 240 milhões. Então, de onde vão vir esses recursos para implantar esses projetos, uma vez que os recursos do município já estão superestimados, né? Também por conta desses problemas. Se você olhar da forma como é feita a gestão atualmente, você está corretamente. Quando se fala em ampliar o horário, é porque com a questão da pandemia e a perda de emprego pela população, nós estamos aí com um aumento de quase 40% na demanda de procura de consultas nas UBS, ou seja, nós vamos precisar reforçar essa estrutura para que as pessoas possam ser atendidas no seu primeiro atendimento. A gente não pode esquecer que o grande problema do gasto na saúde é que a gente deixa para gastar depois que a doença já trouxe uma certa complicação para o paciente. Quando você atua no início, ou seja, na hora de você analisar o que a pessoa pode vir a ter, então vale a pena você aumentar o investimento nessas áreas, porque você vai ter depois uma diminuição lá na frente. Então eu vi várias vezes as pessoas combatendo muitas das doenças crônicas, como diabetes, como a questão da hipertensão e até algumas questões físicas, com um simples trabalho de exercício. E para isso nós temos no nosso plano de governo uma sigla que a gente está usando, que é a Saúde, Bem-Estar e Ação, que é um trabalho conjunto entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Esportes e Recreação, para que as pessoas possam diminuir esses problemas crônicos com atividades. E, obviamente, se houver necessidade de um complemento com medicamento, isso também vai acontecer. Então, é o seguinte, você pode gastar um pouco mais na estrutura básica, no primeiro atendimento, mas você vai ter um retorno depois, quando as pessoas já estão, vamos dizer, mais carentes de remédios e outros tipos de consultas mais complexas. Aproveitando que o senhor falou desse programa, do Saúde, Bem-Estar em Ação, dentro desse programa também tem como objetivo aumentar o número de consultas, como o senhor já bem colocou. Mas um dos grandes desafios, claro, que é o número de profissionais que a gente tem hoje na rede de saúde pública aqui. Como fazer isso, se a gente já conta com essa questão da falta de profissionais, tem essa demanda por conta também dos baixos salários, como resolver essa situação? Eu vou pegar um exemplo prático. O atual governo, ele contratou 24 profissionais, que se eu não me engano, parece-me alguma coisa executivo público. São 24 cargos. Se você procurar a descrição, a função desses profissionais, e aqui eu não estou falando de quem está hoje, mas estou falando do cargo que foi criado. O salário mensal, quase R$4.000, R$3.800 e uns quebradinhos. É exatamente o salário de um médico iniciante, 20 horas semanais. Ou seja, se eu posso contratar esses profissionais, que na minha opinião, e quando vereador eu votei contra, porque entendo que não havia necessidade da contratação desses profissionais, eu não poderia ter contratado 10 médicos, 10 enfermeiros, eu já daria um reforço na rede. Porém, o atual governo optou em contratar esses profissionais que, na minha opinião, como eu digo aqui, sem desmerecer quem está hoje ocupando esses cargos, porque prestaram concurso, estão lá por justiça, mas que qualquer outro profissional experiente dessas áreas, porque foi contratado um para cada secretaria, eles poderiam desempenhar esse trabalho com uma gratificação, mas o atual governo criou essa estrutura desnecessária, ou seja, optou por uma questão que poderia ser compensada, por exemplo, na área da saúde. Então eu não vejo problema nenhum em fazer o mesmo, só que atuando numa área que eu acho que hoje
é ainda um gargalo para a sociedade. A gente conta, durante o programa Fala Candidato, com perguntas de jornalistas de outros veículos de comunicação e neste momento a gente convida o Donizete Eugênio, da Rádio Mensagem, para participar com a sua pergunta para o candidato. A minha primeira pergunta para o candidato é justamente sobre a questão da saúde. A Santa Casa de Jacareí completou esse ano 170 anos e está sob intervenção da Prefeitura. O que é que o senhor pretende fazer no seu mandato? Manter a intervenção ou municipalizar a saúde de Jacareí? Uma pergunta recorrente, é uma questão que vem se arrastando aí por muitos governos. A grande questão da Santa Casa é a gente tomar uma decisão baseada num conjunto de informações técnicas, de especialistas, de pessoas que vão de fato fazer uma auditoria, uma análise profunda de como está as contas, de como está a dívida da Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa é um patrimônio da nossa cidade, e ela tem um quadro de profissionais que fazem o possível e às vezes quase o impossível para poder fazer com que as pessoas que procuram atendimento sejam bem atendidas. Nesse sentido, nós temos aí, eu tenho a felicidade de ter a Márcia Barbieri, que é formada na gestão hospitalar, que é inclusive da Irmandade, que tem um conhecimento histórico da Santa Casa, que eu não tenho dúvidas que com ela e com uma equipe que nós iremos buscar para fazer esse estudo, essa análise, para que a gente apresente em conjunto com a população, porque nós não podemos esquecer de quem de fato precisa desse serviço e não podemos simplesmente decidir, antes da eleição, para fazer algum tipo de promessa vaga, para simplesmente ganhar o voto e depois chegar lá e dizer, bom, agora não tem como eu resolver. Eu tenho certeza que a Santa Casa vai continuar atendendo a nossa população. É possível sim que ela vire o nosso hospital municipal, mas é uma decisão que precisa ser trabalhada, precisa ser estudada com base científica, com números. E para mim isso será um dos pontos principais assim que a gente assumir essa gestão. Porque não dá mais para a gente ficar empurrando a sujeira por debaixo do tapete para depois terminar o mandato e dizer que não conseguiu resolver nada. Eu acho que a sociedade, um dos nossos pontos, dos eixos do nosso governo, será a transparência. E nós vamos discutir isso também com a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que eleger os seus representantes para que eles discutam juntos e saibam o que de fato acontece com a Santa Casa. Mas eu não tenho dúvidas que a questão para nós da Santa Casa vai ser uma das prioridades, porque é importante nós reforçarmos esse equipamento histórico, um patrimônio da nossa cidade, para que ele continue prestando o melhor serviço possível para a nossa população. Ainda falando sobre obras agora, no seu plano de governo, tem lá que você pretende gerir os recursos do CAF, 60 milhões de dólares. O que você vai fazer de diferente do atual prefeito em relação a esse contrato? Vai dar continuidade às obras que estão hoje? Como é que o senhor vê isso? Existe já um plano desenhado e aí não adianta a gente chegar aqui e dizer que vai mudar isso ou aquilo. É claro que se houver possibilidade de que a gente mude os objetos, as propostas que estão contidas lá, que foram feitas pelo atual governo, de forma que ela atenda, na sua plenitude, o desejo da população, nós iremos fazer, mas digo bem claro, eu não conheço as regras, se pode ou não mudar esse objeto. Havendo essa possibilidade, sem dúvidas, nós vamos consultar a população, é o outro eixo nosso, que é a participação popular, para que de fato esses recursos, porque temos que lembrar que esses recursos não caíram do céu, eles serão pagos ao longo do tempo pelos os próximos gestores da cidade, portanto é importantíssimo que a população decida onde de fato é necessário gastar esses recursos. A gestão terá que ser feita, não seria louco eu aqui de dizer que nós não vamos usar esse recurso, até porque ele já foi contratado. Acho que tem algumas obras importantes que estão ali elencadas, porém, acredito que há outras demandas, outras necessidades que, se houver a possibilidade dessa inversão, a gente o fará. Falando agora sobre educação, no seu plano de governo, o senhor pretende implantar um curso preparatório para o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso, claro, atende os jovens, é necessário, mas como fazer isso? Contratando professores, fazendo concurso público para novos educadores? Sem dúvida. A população de baixa renda, eles têm, obviamente, um diferencial por conta daqueles que têm oportunidade de pagar um curso. E não seria justo essa competição, e aí a gente aqui
não quer entrar na questão da meritocracia. Nós sabemos que quem tem oportunidade de estudar numa escola, né, com mais condições, obviamente vai disputar um pé de igualdade acima do nível. Portanto, cabe ao poder público oferecer, né, essa oportunidade para que todos disputem nesse pé de igualdade. Então, para mim, é uma questão primordial que a gente ofereça esse serviço, esse benefício para as pessoas. E eu não tenho dúvida que a educação ela tem estrutura, ela tem condições de absorver isso sem nenhum tipo de problema. É uma questão realmente de colocar em pé de igualdade todos os nossos moradores, todos os nossos munícipes. Agora a gente vai ouvir a pergunta do Paulo Torraca, do ADC News, que tem mais uma questão aqui para o nosso candidato. Candidato, em seu plano de governo de 13 páginas, a palavra estudar é citada 9 vezes. Por exemplo, o senhor pretende, abre aspas, estudar a implantação de um polo industrial, estudar a criação de cooperativa de confecção, estudar a implantação de uma UPA na região Danilo Máximo, fecha aspas. A minha pergunta é, a sua gestão será dedicada a estudos ou ações práticas? As ações práticas, elas já acontecem no dia a dia. Existe um protocolo para qualquer um que assumir a prefeitura. Fazer obras, fazer manutenção da cidade, tudo isso é protocolar. Qualquer um que assumir a prefeitura vai ter que fazer isso. Isso é uma coisa que nós não vamos estar detalhando, porque o estudo, ele é uma proposta, né? Ele é um comprometimento de que nós iremos atuar nessa ou naquela demanda ou necessidade. As ideias, elas muitas vezes esbarram nas questões legais. Portanto, quando ele faz a pergunta de estudo, é porque quando você faz a promessa de que vai executar, que você vai implantar, e depois você esbarra em questões legais, você obviamente está cometendo aí uma falha grave. Pelo fato de eu ter passado um bom tempo dentro do governo, foram 12 anos, a gente percebe muito essa dificuldade. Então, o estudo, ele é uma possibilidade, né, tendo a viabilidade da gente implantar. Eu não vejo muito esse problema, porque as pessoas precisam entender que quem ganhar vai ter que governar as cidades com os recursos existentes, ele vai ter que executar as demandas que surgirem da população ou da própria infraestrutura da cidade e, obviamente, as coisas novas precisam passar por essa avaliação. Eu não vou, obviamente, gastar energia, não vou gastar tempo, né, trabalhando todas essas propostas, não tendo a possibilidade, obviamente, de ser. E aí, como é que eu vou colocar isso em prática? Então, é preciso a gente colocar o seguinte, nós queremos atuar nesses campos. Quando eu falo de cooperativa, e aí ele me dá até essa abertura, é a questão seguinte, eu vou pegar o ponto principal. Hoje, o município compra os uniformes escolares e uniformes para os funcionários da prefeitura. Nós estamos falando que hoje nós temos um déficit muito grande de vagas para trabalho. Nós precisamos criar oportunidades, nós precisamos gerar renda. Se esse material pode ser produzido na minha cidade, qual é o problema de eu não criar uma cooperativa, absorver a mão de obra da própria cidade, produzir esse material muito mais barato, com qualidade e ficar todos os recursos na minha cidade? Então, quando a gente diz o estudo, é porque você precisa ver a viabilidade disso, se isso de fato é possível e em que momento o poder público pode interferir. Eu vejo sem nenhum tipo de problema, mas depois que você senta lá, aí você tem que ver as questões jurídicas e as questões legais. Portanto, essa é uma das questões. Da mesma forma, nós queremos fazer uma parceria com o pessoal que tem sítio, o pessoal que tem chácara. Nós sabemos que praticamente 70% da nossa cidade é área rural ou áreas que têm chácaras, têm sítios, que podem ser cultivadas com produtos que podem ser vendidos na nossa cidade ou fornecidos até mesmo para a rede municipal de educação. Então, eu acredito que a gente vai fazer aí um conjunto de ações unindo pontos fortes e demandas que existem na cidade. Eu tenho mão de obra ociosa, eu tenho pessoas que às vezes não têm oportunidade de participar de um concurso público pela questão do seu grau de estudo, pessoas que não conseguem entrar numa empresa, porque hoje a exigência ela é muito maior, mas eu posso aproveitar essa mão de obra, por exemplo, para fazer a manutenção da cidade. Eu posso criar frentes de trabalho.
E dentro disso eu resolvo 2 ou 3 problemas que estão associados aí à situação que a gente vai viver no ano que vem. Quando o atual prefeito criou a Secretaria de Mobilidade Urbana, você foi um dos vereadores que mais criticou essa criação, inclusive ainda como vereador tem criticado a atuação do atual secretário de Mobilidade. Se o senhor vencer a eleição, vai continuar com a pasta de mobilidade ou vai tirar do seu governo? Como é que... Não, eu fui muito claro quando eu fiz a defesa, né, do meu voto contrário, entendendo que uma secretaria da imponência, da importância que é a mobilidade urbana, porque ela passou a ser um instrumento fundamental no desenvolvimento de uma cidade. Eu dizia que criar simplesmente para dar cargos, para poder resguardar, né, aliados, seria um grande erro. Então a gente teria que talvez ter esticado um pouco a corda, preparado melhor essa secretaria, feito um estudo, inclusive, da estrutura que iria compor essa secretaria, para depois você então formalizá-la. Essa era a minha crítica. Prova disso é que eu estou certo. E desafio qualquer um dizer para mim em que ponto, né, nesses 4 anos, a Secretaria de Mobilidade trouxe algum retorno, alguma coisa de positivo para a cidade. O que a gente escuta, e eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu não sou um vereador de gabinete, quem me vê andando pela cidade sabe disso, o que eu escuto de críticas às coisas que foram feitas, de modo às vezes até arbitrário, de modo sem muito estudo científico, né? Inclusive o governo atual fazia muitas críticas ao excesso de radares, eles conseguiram colocar mais ainda. Ou seja, qual foi o estudo que foi feito disso? E eu vejo locais que não tem explicação nenhuma para você ter radar. E em contrapartida, alguns outros instrumentos, como são os obstáculos físicos, que a gente vê que ele tem uma finalidade muito mais funcional, não são colocados. Então a gente vê que assim, há um total descontrole, as pessoas não sabem exatamente. Hoje eu vejo, por exemplo, a ausência de agentes de trânsito na cidade. Eu falo isso com propriedade. Eu ando no centro da cidade, eu não vejo agente de trânsito. O agente de trânsito não é um elemento do poder público que trabalha simplesmente na parte de punição, né, de estar multando as pessoas. Ele tem que ser um elemento que vai interagir com a sociedade, ele tem que instruir, ele tem que apoiar, ele tem que estar nos pontos críticos para ajudar o trânsito a se desenvolver melhor. E tem as questões também, hoje, de acessibilidade, que a gente viu que muito pouco se evoluiu na cidade. Basta ver as calçadas que nós temos aqui no entorno do centro. Pega aqui a Praça dos Três Poderes. Não foi feito 1 metro de calçada que pudesse dar condições hoje para as pessoas hoje que têm deficiência de mobilidade, cadeirantes, por exemplo, né? É uma pena, porque 4 anos não são 4 dias. É um tempo suficiente para que pudéssemos ter avançado nessas questões. Portanto, para mim, a Secretaria de Mobilidade, infelizmente, não serviu para nada. Mas ela será mantida, porque eu entendo que é uma secretaria fundamental para o desenvolvimento da cidade. Falando nessa questão, né, de pastas que serão mantidas ou exclusas, o senhor pretende fazer alguma outra modificação em relação às secretarias que já existem hoje no Poder Executivo? Eu acredito que todas que estão aí, elas têm hoje já uma estrutura necessária, elas estão adequadas, portanto, elas só precisam ser aperfeiçoadas. Eu não diria muitas, né? Mas uma que eu gostaria de tocar no assunto, que era do esporte. Nós tivemos aí nos últimos anos, e aí isso já se arrasta aí por 20 anos quase, o nosso departamento de esporte, especificamente falando, ele deixou muito a desejar, né, na criação de espaço, no desenvolvimento do esporte na nossa cidade. A gente precisa resgatar isso. E uma das minhas propostas é criar uma diretoria exclusiva para cuidar do futebol amador. E quando eu falo de futebol amador, aí eu quero dizer que nós falamos do futsal, nós falamos das escolinhas de futebol, do futebol feminino, né, do futebol de campo, enfim, é uma estrutura grande que precisa de uma atenção específica. E a gente viu aí que eu que sou da área do futebol amador, eu vi realmente aí uma evasão muito grande dos nossos atletas que acabam indo para outras cidades porque aqui não encontram sequer condições para praticar um bom futebol. Haja vista que nós fizemos aí várias finais de campeonatos em cidades vizinhas por não termos um espaço adequado. Eu acho que assim, para Jacareí, que já foi um celeiro de craques de futebol, é uma decepção muito grande hoje a gente não ter sequer um campo para fazer uma final. E o nosso compromisso é que até o final do nosso mandato nós deveremos entregar no mínimo 4 campos. E aí eu não estou falando em construção, nós estamos falando em campos já existentes,
para que a gente possa de fato, e aí a gente espera que o próximo governante faça, né, comece a estender. Mas havendo possibilidade também da criação de outros campos, principalmente na região oeste, que a gente não tem campo naquela região ali de Esperança, né, do 22 de abril, a gente precisa criar um campo de futebol, encontrar um espaço, porque são vários times que tem lá e às vezes eles não conseguem participar jogando, né, perto da sua torcida. Nos outros locais, como Vila Garcia, Parque Meia Lua, Secap, Santa Marina, no Colônia, a gente vai aproveitar o espaço que já tem e vamos deixar esses campos em plenas condições, não só com gramado, alambrado e também os vestiários. Tem um ponto no seu plano de governo que é ampliar o plano escola em tempo integral. É possível fazer isso com o orçamento para o ano que vem? Como é que você vê essa questão? A escola, você sabe que ela trabalha em função hoje basicamente do Fundeb, né? Os profissionais são pagos basicamente com o repasse que vem. Hoje nós estamos falando da ordem de 7 milhões de reais que vem por mês. E a educação ela é um ponto primordial. Nós precisamos encontrar mecanismos hoje para poder também dar uma continuação, principalmente para aqueles alunos, né, da educação do ensino fundamental, que muitas vezes precisam retornar para suas casas sem ter nenhum tipo de opção, né, de lazer ou de construir, né, um projeto de vida. A gente sabe que a maior parte da população hoje, os pais trabalham, o filho acaba ficando em casa sem nenhum tipo de atividade e isso a gente sabe qual é o resultado. Então nós precisamos avançar nisso. Eu ficaria muito contente se eu conseguisse fazer uma. Se fizer duas, melhor ainda, mas nós temos que começar a fazer. O que não dá é para a gente olhar para um cenário, ver um muro e simplesmente dizer, olha, não tem jeito, não vamos fazer. É possível, nós temos alguns exemplos aqui na cidade e nós temos que copiar esse modelo e avançar. Como eu disse, se cada um plantar, né, uma árvore, daqui a um tempo nós vamos estar colhendo esses frutos. A gente volta a falar agora sobre transporte, sobre mobilidade urbana, com a pergunta da jornalista Thaís Leite, do jornal O Vale. Olá, candidato, olá a todos. Ali na área de mobilidade do plano de governo do senhor é proposta uma adequação das linhas e uma tarifa diferenciada para estudantes de cursinhos livres. Gostaria de saber na prática como é que funcionariam essas propostas e se essa diferença seria assumida pelo próprio município. Obrigada. Toda a diferença no valor da passagem, ela é absorvida pelo usuário. Isso é praxe, nós não temos ainda um instrumento capaz de suprir isso. Por isso, nós temos algumas ideias, e essas ideias, como eu disse, elas passam por um estudo. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje nosso aterro sanitário, que lá compreende a instalação de uma usina de biodigestão. Essa usina de biodigestão em atividade, ela pode ser acoplada a um gerador que vai produzir energia elétrica, que pode ser vendida para a empresa, no caso hoje é a Bandeirantes, né? A EB, acho que é Bandeirantes mesmo, não sei se eu estou fazendo confusão. Ou ela pode ser utilizada para cobrir, né, uma parte do consumo que a prefeitura tem. Ou seja, eu consigo transformar o resultado dessa queima de resíduos orgânicos, né, gera adubo de um lado e gera energia do outro. Essa energia, e aí a gente passa por aquele processo de participação popular, se é interessante que a gente use esse recurso para compensação, por exemplo, na questão das passagens diferenciadas. Então, a gente tem um caminho, mas ele precisa ser executado. É por isso que eu disse, o primeiro repórter, o segundo repórter, quando diz de estudo, tudo passa por estudo. Ninguém aqui tem uma bola de cristal capaz de apontar algo e dizer que isso vai dar certo. Mas eu vejo isso com total possibilidade, porque isso foi conversado com algumas pessoas e eles falaram, isso é totalmente viável. É um recurso do município que deverá voltar para os munícipes. E aí você pega uma área que hoje, na minha opinião, ela é muito afetada, é uma área difícil de você fechar essa equação, que é a questão do transporte público. Porque você tem uma queda por questão da retração econômica, mas você tem uma estrutura que está ali para servir a população e você não tem como fechar a conta. Se eu aumento o número de ônibus para melhorar o serviço, obviamente eu vou aumentar o custo. Aumentando o custo, isso reflete na passagem. Então, são equações que precisa da participação do poder público, né, de uma forma direta ou indireta, para que haja essa compensação. E na questão do reestudo, ela também pode ajudar. Nós temos um viário complexo, difícil aqui em Jacareí.
É muito complicado quando você tenta achar alguns pontos onde você possa fazer uma intersecção de linhas para poder reduzir o custo das empresas. Mas a Secretaria de Mobilidade, ela foi criada com essa finalidade. E aí volto à crítica. 4 anos se passaram e eu praticamente não vi nada de novo que pudesse, de fato, melhorar esse sistema. E aí só pode ser feito através de um estudo com especialistas. Não tem outro caminho. No seu plano de governo, o senhor também fala sobre cuidar melhor das praças e embelezar esses espaços públicos. Como fazer isso de forma diferente do que o governo atual tem feito? Na verdade, não é fazer diferente, é fazer. Né? O que a gente sente é que não está sendo feito. E aí eu volto de novo num dos eixos do nosso plano de governo, que é a geração de oportunidade, geração de renda. De novo, nós temos pessoas que precisam ser inseridas no mercado de trabalho e muitas vezes não vão ter oportunidade por N questões. Nós precisamos criar, pode ser cooperativa, pode ser uma associação, pode ser frente de trabalho. Nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas, para que elas trabalhem, tenham dignidade, né, possam ter o seu sustento e ao mesmo tempo retribuam isso em forma de serviço. Então, qual é o problema de eu regionalizar os grupos de pessoas que estão ali desempregadas, absorver elas através, como eu disse, de uma associação, de uma cooperativa, para que elas trabalhem, recebam o seu sustento e ao mesmo tempo produzam essas áreas bem cuidadas e que as pessoas possam desfrutar. Não adianta eu ter 20 praças na cidade se cada vez que eu vou lá eu não tenho coragem de ficar porque ela não me oferece nada de conforto. E isso para mim é uma questão básica, porque é como se fosse a nossa casa, eu tenho que cuidar bem da minha casa. Então eu não estou falando aqui de projetos faraônicos, não estamos falando de coisas grandes, até porque vivemos um momento difícil, onde o ser humano, para mim, vai ser o ponto principal, olhar pelas pessoas, porque nós vamos passar um ano difícil, onde nós precisamos dar uma atenção muito, muito forte mesmo, para todas essas pessoas que estão aí, infelizmente, às vezes, né, procurando uma oportunidade e não encontrando. Você foi filiado mais de 20 anos ao PT, esse ano você saiu do PT e foi para o PTB ser candidato a prefeito. O PTB nacional hoje é presidido por um ex-deputado, Roberto Jefferson, que é um ferrenho apoiador do presidente Bolsonaro. Você se considera um candidato bolsonarista ou você não tem nada a ver com o presidente? Uma das coisas que eu sempre prezei na minha vida é sempre não me atrelar a nenhum tipo de personalismo. Assim como fui petista, eu nunca fui lulista. Eu acho que o ser humano, ele é falho, ele é factível a erros. Portanto, quando você atribui o seu caráter, o seu jeito de ser a uma pessoa, fazendo com que ela seja talvez o objeto mais importante de uma estrutura, eu acho que isso é um erro muito grande. E da mesma forma que nunca fui lulista, eu não vou dizer para você que sou bolsonarista e não serei nenhum outro tipo de ista. O que eu sou é Arildo Batista. Até fez uma rima boa aí. Porque a minha concepção de governo, ela tem que estar centrada no desejo da minha população. Eu vivo na cidade, é para a cidade de Jacareí, para os moradores de Jacareí que eu tenho que estar voltado. Se eu, sendo prefeito, o presidente for o Bolsonaro, eu não terei nenhuma dificuldade em ir até Brasília, falar com ele, pedir recursos para a minha cidade. E se ele assim o fizer, farei todas as homenagens, todas as honrarias dignas de um presidente que ajudou uma cidade a qual eu governo. Então, para mim é muito tranquilo isso, não importa quem é o governante, seja o governador do estado ou seja o nosso presidente. Eu estou aqui representando a minha população e, como eu disse, se for preciso que eu vá lá, faça uma foto com ele para que ele ajude a minha cidade, não haverá problema nenhum. E também diante de que, sendo ele presidente hoje, ele merece o respeito. Ele foi eleito legitimamente, democraticamente, é o nosso presidente e assim temos que respeitá-lo. Gostar ou não é uma questão pessoal que eu acho que, para mim, ela é indiferente. Eu não gosto muito de fazer essas atrelações, porque eu falo de uma pessoa, amanhã ela comete um erro, e aí, como eu me justifico? Então, eu sou o seguinte, ele é o presidente, eu serei o prefeito e a nossa relação será institucional. Candidato, a gente chegou ao fim, mas a gente gostaria de conceder mais um minuto para abordar assuntos que a gente não questionou durante essa entrevista. Eu só quero agradecer a oportunidade a quem me dirigir, ao público de Jacareí que está acompanhando, que verá essa entrevista.
que nós estamos preparados, nós temos uma equipe. O Arildo não está aqui com um desejo único de ser prefeito. Eu estou aqui porque há um grupo, há uma vontade de pessoas e a gente sente essa manifestação na rua. Quero agradecer o carinho, a atenção de todas as pessoas por onde nós passamos até o momento e desejaram a nós boa sorte. Mesmo que não sejam nossos eleitores, é importante que no processo democrático a gente tenha a oportunidade de se apresentar para a população. Nesse sentido, Arildo Batista quer ser prefeito de Jacareí, quer cuidar dessa cidade, mas sobretudo quer cuidar da população. Ouvindo você, porque senão não teria motivo para a gente estar aqui. Então, conto com o seu voto no dia 15 de novembro. Candidato, obrigada pela sua participação. A gente fica aqui com mais um Fala Candidato. Lembrando que esse programa será reprisado às 8 da noite aqui na TV Câmara Jacareí. E a gente volta ao vivo na segunda-feira para entrevistar o candidato do PRTB, Maurício Raca. Uma boa tarde para você e bom final de semana.